Boa tarde, pessoas, então. Meu nome é Thiago Barra Vidal, sou médico de família e comunidade, trabalho aqui no município de Florianópolis. Fiz minha residência médica no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, e já trabalho aqui há 4 anos. Sou preceptor de residência médica aqui, de medicina e família e comunidade, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje que a gente vai apresentar versa sobre acesso avançado e sua relação com o número de atendimentos médicos e população equipe em atenção primária à saúde. Essa foi o meu trabalho, minha dissertação de mestrado, que eu terminei ano passado, vinculada ao programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é um tema bem relevante e relativamente novo, pelo menos para nós no país, no Brasil, e que gera uma série de discussões e conflitos. Então eu vou tentar sistematizar para vocês e tentar deixar da maneira mais clara o que é o acesso avançado. E depois disso, a gente vai conversar um pouco sobre a relação população-equipe, que a gente sabe que entre nós que trabalhamos com uma estratégia de saúde da família, ela às vezes nem sempre ela é bem respeitada, e isso é fundamental para uma melhor relação de acesso da população com o serviço de saúde. Então, para começar, gente, obviamente não tem como me furtar de deixar de falar um pouquinho da atenção primária à saúde, dos seus conceitos, né, dos seus atributos e o que ela é. Como está dizendo o slide, ela é uma forma de organização do sistema de saúde, né, no qual ela é a porta de entrada desse sistema. A atenção primária é constituída de atributos essenciais e atributos derivados. Entre os atributos essenciais se encontram o acesso de primeiro contato, a longitudinalidade, coordenação do cuidado e a integralidade. E os atributos derivados, né, orientação familiar, orientação comunitária, competência cultural. A apresentação de hoje, ela versa basicamente sobre essa primeira questão que está em verde ali, que é o acesso de primeiro contato. Tá? Quando a gente vai estudar acesso na literatura, a gente se depara com duas palavrinhas, acesso e acessibilidade. Segundo a Barbara Starfield, no marco teórico dela de 2002, aquele equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia, acesso seria o elemento estrutural necessário para a atenção de primeiro contato. E acessibilidade seria a forma que as pessoas cheguem aos serviços. Se vocês forem ver o Aldano Bedia lá em 1973, há longínquos mais de 40 anos atrás, ele já estava descrevendo a acessibilidade com duas dimensões, a socioorganizacional e a geográfica. A socioorganizacional nada mais é do que a forma como as pessoas chegam no serviço de saúde, coisas que facilitam ou dificultam a chegada delas no serviço de saúde. E a geográfica são as características relacionadas à distância e o tempo necessário para se alcançar e obter esses serviços. Se confunde muito na literatura os termos acesso à acessibilidade. Então, inclusive na minha dissertação, e quando tu vai ler alguns trabalhos, seja na literatura nacional ou internacional, ficam como sinônimos, como se fossem a mesma coisa. Então, na verdade, eu fiz só para um marco mais teórico mesmo, essa distinção aqui no slide para vocês. Agora, por que estudar acesso é importante? Porque quando a gente faz a avaliação da atenção primária à saúde no Brasil, e a gente utiliza uma ferramenta que já foi até incorporada pelo Ministério da Saúde, que é a Primary Care Assessment Tool, que é aquela ferramenta de atenção primária para avaliação da atenção primária, criada pela Barbara Starfield e os seus colaboradores na Universidade Johns Hopkins. Todos os trabalhos feitos no Brasil até hoje avaliaram o acesso de primeiro contato como um atributo de pior desempenho daqueles todos os atributos que a gente falou anteriormente. Se a gente for ver o trabalho do Massinco, que ele fez no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, comparando, aplicando o PCA Tool no município de Petrópolis, entre unidades básicas de saúde tradicionais e estratégia de saúde da família, viu-se que o acesso de primeiro contato lá foi o atributo de pior desempenho. A Mônica, em 2007, na dissertação de mestrado dela, que ela fez também lá no programa de pós-graduação em epidemiologia da URGS,
viu que aproximadamente 40,7% apenas das pessoas que moram na sua área de descrição conseguem acessar o serviço de saúde, no caso a estratégia de saúde da família, ou outro serviços de atenção primária que se tem na cidade. O Capri, em Porto Alegre, também, na sua dissertação de mestrado, ele também avaliou, utilizando a ferramenta, o PCA Tool, ele aplicou nos profissionais de saúde e viu também que era o atributo de pior desempenho, assim como o Van Stralen na região centro-oeste do Brasil. Por sua vez, o Escório, lá em 2005, ele fez um trabalho sobre a implantação em 10 grandes centros urbanos da estratégia de saúde da família e também observou que o acesso é muito deficiente nesses 10 grandes centros urbanos. Eu vou falar um pouquinho agora de Florianópolis, que foi o campo de atuação onde eu fiz a coleta de dados da dissertação. Depois vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, que obviamente a estratégia de saúde de família, como é em nível nacional, a gente vê que ela tem entraves em quaisquer cidades, sejam com elas com maior ou pior cobertura da estratégia de saúde da família no país. Inúmeros estudos avaliaram o acesso em Florianópolis, vocês viram como deficiente, né? A Conil, lá em 2002, que era uma professora daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, ela viu que a proporção das famílias e equipes não era respeitada. Ou seja, tinha uma grande relação população-equipe para o que era considerado, era preconizado pela PNAB na época. A Giovanella, por sua vez, em 2009, viu que a estratégia de saúde da família está alicerçada na organização da demanda de pacientes programáticos. O que é isso? É aqueles pacientes idosos, hipertensos, diabéticos, crianças. Todos esses tinham uma facilidade de acesso. E o que acontece? Às vezes quem mais precisa, tipo paciente com dor nas costas, com cistite, com dor de barriga, eles não conseguem acessar o centro de saúde. E a CISOM também, em 2011, apontou essa restrição de acesso à demanda espontânea em detrimento das consultas programáticas também. Ou seja, se oferta muito acesso a uma parcela da população, no caso, os pacientes programáticos, e os pacientes, por meio de consulta dia ou acolhimento, ou como a gente queira chamar, acabam ficando sempre em segundo plano e acabam tendo essa restrição desse acesso. E o que é acesso avançado? Quando a gente vai olhar a literatura, acesso avançado nada mais é do que consiste em agendar as pessoas para serem atendidas pelo médico no mesmo dia ou até em 48 horas após o contato do usuário com o serviço de saúde. O paciente então chega no balcão do o usuário chega no balcão do serviço de saúde ou ele é atendido pelo médico no mesmo dia ou até 2 dias depois. Só que para falar de acesso avançado, a gente não pode deixar de falar um personagem muito importante que é o Mark Murray, que é um dos caras que mais estuda acesso avançado no Brasil, no mundo. Ele mora em Sacramento, dos Estados Unidos, e ele publicou lá em 2000, por isso que eu falei para vocês que, embora seja relativamente novo esse tema no país, ele já é muito estudado há muito tempo em outros lugares. E daí ele classificou os sistemas de agendamento em 3. Quais são esses 3 modelos? Vamos lá. O primeiro modelo que vocês estão vendo ali na coluna da esquerda é o modelo tradicional. O que é o modelo tradicional? É aquele muito utilizado por serviços privados de saúde. O paciente liga, o usuário liga, agenda uma consulta e ela está aberta infinitamente. Ou seja, tu pode ter a agenda pode estar lotada para 1, 2 meses, tu só vai ter acesso a essa consulta daqui a 60, 90 dias, por exemplo. Esse do meio, esse carve-out model que a gente chama, ou a gente pode traduzir para português para sistema de agendamento com vagas. Esse sistema de agendamento com vagas, no que consiste? A cada periodicidade de tempo, seja ela semanal, quinzenal e mensal, distribuir um número X de vagas disponíveis para a população. E o que seria o acesso avançado? É aquilo que eu mencionei anteriormente. Não se faz mais distinção entre essas consultas de urgência e as consultas de rotina dos pacientes programáticos, por exemplo. Então, a agenda fica aberta a maior parte do tempo, para os pacientes terem acesso a essa consulta em até 48 horas. O lema do acesso avançado é fazer o trabalho de hoje e hoje. Isso aqui é só um slide para ilustrar, embora ninguém goste muito de números,
às vezes é importante, só para a gente entender algumas questões, a gente vê que esse trabalho que foi publicado em 2011 sobre os desfechos de agendamento de acesso avançado, foi uma revisão sistemática, ou seja, é um tipo de estudo epidemiológico de mais alta qualidade. Ele viu, principalmente nesses três trabalhos que vocês estão vendo em verde, que eu grifei, que tem um aumento na produtividade, ou seja, se atende mais, um maior número de volume de pacientes, uma maior quantidade de consultas. Só que tem um porém nisso tudo. Não adianta a gente só ofertar a consulta se a gente não consegue dar conta da demanda, perfeito? Então, visto isso, o Murray, já em 2007, ele publicou na Associação Americana de Medicina de Família um trabalho de quantos pacientes um médico pode manejar. Eu estou falando primeiro agora um tamanho de painel, ou seja, uma relação população que o médico dá conta, e depois eu vou transpor ela para as equipes multiprofissionais de saúde. Então, o que, que é? Tamanho do painel seria a relação população-equipe. É o quanto o médico conseguiria dar conta de um número X de pessoas. Então, essa é a fórmula que se utiliza. Então, esse tamanho do painel vezes, essas são as variáveis. Número de consultas por paciente por ano, que seria a nossa demanda, é igual ao número de consultas que a gente consegue ofertar por dia, mais vezes o número de dias trabalhados pelo médico por ano. Essa seria a produção. Quando a gente vai olhar consultas médicas por paciente ano, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, só para a gente fazer uma ilustração, os Estados Unidos tem uma média de 3,32 consultas médicas por paciente ano, a Inglaterra tem 5,55 e nós temos uma média de 2,5 consultas paciente ano. Deve se lembrar que, nesse caso, são consultas ambulatoriais. Quando a gente vai pegar os dados do SUS, a gente não consegue distinguir do que é a parte de atenção primária, e sim consultas ambulatoriais. O que eu estou dizendo? Qualquer consulta em qualquer ambulatório, seja um hospital, posto de saúde, centro de saúde, equipe de saúde da família, etc., são computadas da mesma maneira e por isso que dá esse número 2,50. E daí tem sempre aquela questão, assim, mas às vezes é difícil a gente transpor o que se faz lá fora, porque a gente consegue fazer aqui no país. Lá a impressão que dá é que eles atendem muito mais. E daí quando a gente vai fazer uma comparação, a gente vê que não é bem assim. Esse trabalho do Koch, que é um alemão, é muito legal esse trabalho, ele viu a carga de trabalho médico e atenção primária desses 11 países. Alemanha, Austrália, Canadá, França, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. O que é importante a gente ter daí? No Brasil, pela equipe de saúde da família, a gente faz uma média de 40 horas por semana, perfeito? Então, olha, excetuando a Alemanha, que destoa mais, e a França, que é um pouquinho a mais, o resto todo mundo trabalha mais ou menos as mesmas 40 horas por semana. E se a gente for ver a média de pacientes tratados por dia, por eles, tirando os alemães que eles trabalham realmente muito, e os italianos, a gente vê que dá uma média de mais ou menos 24, 25, 22 consultas, também com exceção da Suécia e da Noruega, que eles atendem menos. Se a gente for ver, a Suécia 10 pacientes, 10,6 pacientes, a Noruega 16,2 por dia. E como é que é mais ou menos isso aqui no Brasil? Se a gente for ver a resolução dos conselhos regionais, que foi um parecer do Santos, que ele fez no Conselho Regional de Medicina do Pará. Por que eu peguei isso? Porque a gente não tem um estudo sobre a carga de trabalho médico em atenção primária no Brasil. Não foi encontrado um estudo. Então a gente pegou pelo menos resoluções dos conselhos regionais. E se visse que uma jornada média de 40 horas por semana, a média de pacientes tratados por dia, segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, seria de 28 pacientes, no Rio de Janeiro de 24 e em Pernambuco de 28. Ou seja, uma média de 14 a 12 pacientes por turno de atendimento. Então a gente vê que, na verdade, a gente não atende muito menos que os europeus. E daí agora a gente começa a aproximar mais do nosso modelo aqui no Brasil, da estratégia de saúde da família, que é tentar estimar um tamanho de relação população-equipe razoável,
quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Quando esse trabalho foi feito lá em 2012, eles falam em Team-Based Task Delegation, que é delegar as tarefas para outros profissionais de saúde. Os outros profissionais de saúde desse trabalho se encontram enfermeiros e os medical assistants, que a gente for traduzir, são os auxiliares de enfermagem ou os técnicos de enfermagem. Então é uma equipe multiprofissional, uma equipe que estaria tranquilamente para transformar uma equipe de saúde da família. E o que a gente viu? Primeiro que eles têm uma relação população-equipe menor que nós, né? A gente estava vendo ali, ó, tem 2.500 pacientes pela Força Tarefa dos Estados Unidos. E se eles fossem dar conta de todos esses cuidados desses pacientes, pacientes crônicos agudizados, ou seja, hipertenso que descompensou, uma insuficiência cardíaca que está descompensada, um diabetes, e os pacientes agudos, o médico vai ter que trabalhar mais ou menos 21,7 horas por dia, ou seja, a gente ia ter aproximadamente apenas 3,3 horas para fazer 2,3 horas para fazer outras coisas no nosso dia, como comer, dormir, etc. Ou seja, é inviável. Né? E se a gente for ver também, eles não trabalham muito mais que nós, uma média de 43 a 47,1 horas por semana por ano. Então vamos lá. Qual é o que eu acho que é um pulo e é um avanço? Quando a gente sai desse modelo médico centrado, o que é o modelo médico centrado? Aquele que o médico assume todas as responsabilidades dos pacientes agudos, dos crônicos e dos preventivos. A gente vê que se a gente fosse dar conta de uma estimativa razoável para se trabalhar, olha como o modelo médico centrado, a gente teria que ter uma relação população médico, no caso, muito pequena, de apenas um médico para cada 983 habitantes. Contudo, se a gente delegar para outros profissionais, para nossos colegas de trabalho, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., 77% dos cuidados crônicos em tempo, desculpa, dos cuidados preventivos e 47% dos cuidados crônicos, a gente vê que esse número aumenta consideravelmente, ele dobra. Ele vai para uma relação população-equipe, eu já posso falar de 1947. Então, mais ou menos 2.000 pessoas. Então, conforme a gente vai delegando mais ou menos cuidado, seja dos cuidados preventivos e crônicos das pessoas, a gente consegue ter uma melhor relação população-equipe. Obviamente, como diminui, se vocês forem ver ao longo do tempo, vai diminuindo a relação população-equipe. Então, no primeiro modelo, teríamos 1.947 pacientes, a gente delegasse 60% do trabalho das atividades preventivas. O que são atividades preventivas? Orientação nutricional, as orientações dietéticas, na verdade, de uma maneira geral, exercícios físicos, grupos, etc. A gente poderia tranquilamente aumentar essa relação população-equipe. E mesmo assim, se a gente for olhar, é muito distante do que é preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica, né? De 3.000 a 4.000 pessoas agora na nossa última de 2011. Então, esse estudo gerou 2 trabalhos, que agora estou indo para a Revista da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que é a relação com o número de atendimentos médicos de atenção primária. Por uma questão ética, até por uma questão profissional, acabei utilizando só o enlace dos atendimentos médicos. Ou seja, eu não avaliei o número de consultas de enfermagem ou de outros colegas profissionais que trabalham comigo, no município de Florianópolis. Por que eu usei atendimento médico a palavra? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Por que eu usei atendimento médico? Porque eu vou usar, depois vocês vão ver, o número de consultas médicas por ano e o número de pessoas atendidas por ano. Por exemplo, eu, Thiago, consultei com um colega meu, o Dr. Rude. Se eu consultei 10 vezes com ele num ano, o número de pessoas atendidas vai ser 1. Eu continuo sendo um Thiago. Agora, se eu tive 10 consultas médicas com ele no ano, o número de consultas vai ser 10. Mais tarde vocês vão entender o porquê que eu estou explicando isso para vocês agora. Então, o objetivo do trabalho é ver se o acesso avançado, ou seja, as pessoas que realizam esse tipo de sistema de agendamento, realmente tem aumento do número de consultas médicas dessas pessoas atendidas em comparação com outras formas de agendamento médico entre as equipes de saúde da família e atenção primária à saúde em Florianópolis.
Aqui a gente tem todas as maneiras possíveis que vocês podem imaginar, gente. A gente tem as pessoas que fazem acesso avançado, a gente tem as pessoas que fazem a forma de agendamento semanal, ou seja, toda semana distribui o número X de fichas. A gente tem as que fazem agendamento quinzenal, ou seja, 15 em 15 dias distribui o número X de fichas. A gente tem as que fazem agendamento mensal, ou seja, uma vez por mês só, se oferta somente o número X de vagas para consultas. E tem os agendamentos abertos também. O que são agendamentos abertos? Aquelas pessoas que de tempo, que seria aquele modelo tradicional, ou seja, a pessoa chega no balcão, agenda uma consulta, mas ela pode ser para 60, 90 dias. Tá, então a gente avaliou 97 equipes de saúde da família, a gente viu as características de organização, assistenciais, demográficas, e daí a gente tentou ver uma associação entre esse número de consultas médicas e de pessoas atendidas com o tipo de agendamento médico. Tá? O que a gente encontra daí que eu acho que é o mais importante nessa palestra? Que assim, ó, embora, se você ver lá em cima, foram analisadas 312 mil consultas no ano de 2011 no município de Florianópolis. A gente vê que a média da população é descrita aqui em roxo, a gente pode observar que são 3.756,9, ou seja, estaria dentro da preconizado pela PNAB, que é até 4 mil pessoas, em média. Porém, a gente vê que tem algumas que extrapolam. Por exemplo, as que fazem agendamento mensal e aberto, elas têm uma média de 4.557. Todo mundo sabe que quem trabalha em atenção primária e tem uma relação população-equipe desproporcional, é super complicado de conseguir organizar a sua agenda e a sua demanda. Então, quando a gente compara o acesso avançado, que está em verde, com as outras formas de agendamento, o que a gente enxerga? Que embora realmente aqui, eu vou pegar a seta, que embora o número de agendamentos médios, o número de consultas médicas num ano no acesso avançado seja muito superior, se a gente for ver, comparar 3.925 com as outras formas de agendamento, que é agendamento semanal e quinzenal, e agendamento mensal e aberto, dá uma variação de aproximadamente 1.000 pacientes de diferença que são de pacientes, não, perdão, de consultas a mais que se tem por ano. Contudo, quando a gente compara o número de pessoas atendidas, por isso que eu estava explicando aquela questão que, tipo, quando eu conto como uma consulta ou quando eu conto como 10, o número de pessoas não muda. Então, na verdade, o que acaba se tendo é o maior número de consultas, mas o número de pessoas atendidas permanece o mesmo. A gente viu que mesmo assim o acesso avançado proporciona uma média do número de consultas médicas por pessoa estatisticamente significativo em relação às outras formas de agendamento. A média do número de consultas médicas por pessoa também estatisticamente significativo comparado às outras formas de agendamento, 1.4 para 1 para 0,8. E embora o acesso avançado tenha uma média da proporção da população adscrita que consultou em um ano, vamos tentar traduzir isso aqui um pouquinho. É o quanto da população, é a média do quanto da população que mora na área consultou efetivamente um ano. Embora ela seja estatisticamente significativa, ou seja, teve variância entre o número, entre o número de consultas médicas em relação, do acesso avançado em relação ao agendamento semanal, ela não teve diferença em relação ao agendamento mensal e aberto. Ou, desculpa, o acesso avançado teve diferença em relação ao agendamento, o acesso avançado teve relação estatisticamente significativa comparando com o agendamento mensal e aberto, mas não teve diferença entre agendamento semanal e mensal, ou seja, essa média da população não mudou. Só que não adianta a gente só falar em acesso, até para nós que trabalhamos diretamente na atenção primária e estamos na linha de frente todo dia, sem a gente tentar pensar em definir um tamanho populacional ideal em atenção primária à saúde no Brasil. Se a gente for lembrar a Política Nacional de Atenção Básica, né, que a gente tem que saber que cada equipe de saúde da família deve ser responsável por no máximo 4 mil pessoas, sendo a média recomendada de 3 mil pessoas, a gente vai ver que esse número realmente é elevado, pelo menos a gente nota que os padrões daqui de Florianópolis acredito que deva se estender para o Brasil inteiro. Por que eu estou falando isso? Que se a gente for pegar aquela formulazinha lá do início, da relação população-equipe vezes o número de consultas médicas por ano, que seria a nossa demanda, é igual ao número de consultas médicas por dia, vezes o número de dias trabalhados pelo médico por ano, o que se tem aqui no município de Florianópolis?
Se a gente vê, utilizar 3.244 consultas médicas em 11 meses, porque tem os 30 dias de férias, tem um mês de férias dos servidores públicos aqui, seriam 294,91 pacientes por mês, né? Consultas por mês. Que em 22 dias úteis, se a gente for pensar no mês, daria uma média de 13,4 consultas médicas por dia. E dias trabalhados por médico por ano, pela produção, considerando 22 dias úteis por mês, seriam 242 dias úteis. Então, uma relação população-equipe que seria mais adequado para dar conta de 40,3% das pessoas, da população adscrita que efetivamente consultou em um ano, Florianópolis tinha que ter uma relação população-equipe de 1.247 pessoas. E mesmo para as pessoas que fazem acesso avançado, não muda muita coisa, a gente vê que vai para 1.500, ou seja, a relação tinha que ser uma equipe de saúde da família para 1.247 pessoas, ou uma equipe para 1.509 pessoas no acesso avançado. Muito aquém dos 3.000 e 4.000 preconizados pela PNAB. E pelo menos aqui em Florianópolis se vê que realmente o número de atendimentos médicos se dá de forma diminuta, e isso eu tenho que explicar o porquê, que deu 13,4 naquele outro slide. A gente sabe que a gente também não só atende os 10 turnos, a gente tem visitas domiciliares, procedimentos cirúrgicos, inserções de DIU, discussões, matriciamento, atividades de reunião, seja com os agentes de saúde, seja com a sua equipe, seja em rede de docência assistencial, seja supervisionando aluno. Isso obviamente são turnos de trabalho a menos que a gente acaba fazendo desses 10 turnos da semana, se a gente considerar de segunda a sexta-feira nessas 40 horas. Mas se a gente diluísse tudo que a gente faz num mês num ano aqui em Florianópolis, daria mais ou menos 13 pacientes por dia, considerando os 10 turnos. E daí a gente vê que aqui a gente só está melhor, ou atendendo um pouco mais que os suecos, e acho que a gente também não estamos nem um pouco parecido com eles, nesse caso. E estão um pouco aquém das resoluções dos conselhos regionais. Então, assim, o que é importante eu acho ficar da relação do acesso avançado hoje em dia? Que ele pode ser, em relação ao acesso, ele pode ser uma resposta avançada, uma resposta aos estudos do CONIL, da Giovanella, do CISOM em Florianópolis, e uma resposta aos diversos estudos utilizando o PSA-TU no Brasil, visto que tem essa mais ou menos que a gente viu de aproximadamente 1.000 consultas médicas a mais comparando com os outras formas de agendamento aqui no município. Né? Esse aumento substancial do número de consultas confirma aquele estudo que a gente tinha falado lá atrás do Rose, que mostrava a produção em outros países, porém, o que é importante ressaltar também é que não houve diferença entre o número de pessoas atendidas nos 3 sistemas de agendamento desse estudo. O que isso quer dizer? Será que a gente não está fazendo mais do mesmo também? O que a gente atender? Será que a gente não está criando hiperutilizadores? Será que não são as mesmas pessoas que estão consultando apenas a mais? Que benefício que isso tem? Fora a sobrecarga profissional. Tudo isso tem que ser pensado e tem que ser levado em conta. E outra coisa, obviamente, que é importante, é que se a gente delegar cuidados de saúde e doenças crônicas, atividades de promoção e prevenção de saúde às outras categorias, obviamente a gente pode tentar melhorar essa nossa relação população-equipe. Como conclusões e considerações finais, acho que redefinir o número de pessoas por equipe de saúde da família preconizadas pela Política Nacional de Atenção Básica é um fato, isso tem que acontecer. Se a gente for comparar com outros lugares que a gente vê no mundo, a gente tem a maior relação população-equipe de todos os trabalhos que eu vi, comparando todos os países da Europa, por exemplo. A gente perde um pouco para a Polônia, que eles têm 4.500 em teto máximo, mas todos os outros trabalham com 1.500, 2.000, 2.500 pessoas. Daí fica muito difícil da gente fazer um trabalho com 4.000, né? Obviamente redefinir o processo de trabalho também das equipes de saúde da família, ou seja, os outros colegas de trabalho fazer um papel mais clínico e efetivo dentro, fazendo o que a gente delegando, que nem eu falei anteriormente, o atendimento clínico para as outras categorias, para os outros colegas, que a gente consiga também ter uma melhor relação população-equipe e, obviamente, o maior financiamento da PS no Brasil, porque se não se investir em atenção primária, a gente vai conseguir continuar com esse número exorbitante de 4.000 pessoas por equipe de saúde da família. Muito obrigado, gente. Acho que é isso. Estou aberto a perguntas agora. Chegou uma pergunta aqui que o nome é readequar as equipes segundo a PNAB é fundamental. O número de famílias por agente comunitário de saúde, quando é além do ideal, prejudica os resultados e a qualidade do acompanhamento, sem dúvida alguma. Como avalia será feita essa adequação?
Acredito que só com o maior investimento em atenção primária, porque acho que um dos grandes entraves para eles não conseguirem melhorar essa relação população-equipe é um investimento realmente que é feito na atenção básica, que é muito aquém e muito diminuto comparada a, por exemplo, aos sistemas privados de saúde, que às vezes são subfinanciados também, né? Como fazer para reduzir consultas onde o município tem 1.900 habitantes e com 30 consultas por dia? Me dei ideias, achei ótimo. Sim, acho que uma coisa importante é a questão da educação da população também, né? Se tem uma cultura no Brasil que é completamente vinculada ao, ao atendimento, seja médico ou de um serviço de saúde, né? Tipo, as pessoas procuram coisas de ciclo de vida ou coisas básicas de vida, elas acabam ocupando, às vezes, um lugar no serviço de saúde onde que não deveria ter sido ocupado ali. Por exemplo, assim, paciente, a pessoa está em crise conjugal, vai no médico. A pessoa está com dúvida do que vai comer, vai no médico. A pessoa está com uma dor no pé e está com medo de ser uma coisa, vai no médico. Isso acaba realmente gerando uma demanda, né, muito grande. O que acho que a gente tem que tentar incorporar é essa questão do autocuidado, sabe? É auxiliar as pessoas, fazer sala de espera, sala de situação, para fazer com que as pessoas, orientar as pessoas que nem sempre elas precisam procurar um serviço de saúde, que muitas vezes elas podem tentar fazer esses cuidados em casa, tentando fazer com que diminua assim o número de consultas por dia, tá? A gente tem uma coisa que a gente chama de lei de Homer, que os recursos de saúde são infinitos, ou seja, quanto mais tu oferta, mais vai aparecer gente também. Isso é uma coisa também que a gente tem que chegar e se preocupar. Então, chegou uma pergunta aqui, com agendamento até 48 horas, nossa, uma redução de absenteísmo dos pacientes. Eu vou te responder assim, olha, melhora. Uma das limitações do meu estudo foi que eu não medi taxa de abstenção. Por quê? Porque o InfoSaúde, que é o prontuário eletrônico que a gente tem aqui, eu não conseguia tirar isso por equipe, tu entende? Mas todos os trabalhos mostram que sim, que se diminuiu muito. Inclusive, isso tem uma relação com o tempo. Quanto menor o tempo de espera, é menor a taxa de absenteísmo, é totalmente diretamente proporcional. Uma outra pergunta de um colega é que dicas você daria para uma equipe de saúde que gostaria de tentar implementar o acesso avançado? Assim, acho que a coisa mais importante que a gente tem para tentar implementar o acesso avançado é o próprio trabalho em equipe, é organizar o sistema de funcionamento do centro de saúde. Se só o médico tentar implantar, não vai dar certo. Se só a enfermeira tentar implantar, não vai dar certo. Se só os técnicos de enfermagem tentar implantar, não vai dar certo. Esse é o problema. Tem que estar todo mundo engajado para fazer esse sistema funcionar. Por quê? Porque se faltar uma dessas peças, trava todo o processo de trabalho. Todo o processo de trabalho. Eu já vi isso acontecer em alguns lugares, tipo, por algum motivo, por exemplo, o colega de trabalho faltou. Daí, faltou, o que acontece? Sobrecarga em todos os outros profissionais. Então isso é muito complicado. Então, assim, tem que sentar com a equipe, tem que discutir com ela, tem que explicar para eles que, olha, se vocês não fizerem as coisas dessa maneira, não atuarem nesse método e, querendo ou não, é aumentar o volume dessa produção por dia, não vai acontecer, não vai funcionar. Todo mundo tem que fazer juntos esse processo. Claro, tem uma aqui que eu estou vendo que é: você indicaria alguma bibliografia para aprofundamento sobre acesso avançado? Com certeza. O que eu posso orientar, acho que são duas questões. Uma é tu procurar por aquele nome, o Mark Murray, que eu até vou escrever o nome dele, e tu procurar nos anais da American Family Physician, que eles têm um caderno exatamente sobre acesso avançado. Eles têm uma série de periódicos que podem te ajudar muito sobre isso. O nome dele está aqui. Vocês podem entrar no site da American Family Physician e vocês vão encontrar.